Luísa Machado, eu sou mestranda em Neurociência e Cognição pela Universidade Federal do ABC e hoje eu vim falar um pouco sobre bilinguismo e as vantagens cognitivas. Antes de tudo, eu queria explicar o que é ser bilíngue. Bilíngue é a pessoa que utiliza duas línguas no seu cotidiano, segundo o autor Rojan, ou seja, quem efetivamente se comunica em mais de uma língua todos os dias. E não adianta só falar, hey, I want a hamburger, tá? E dentro dessa comunicação efetiva, o mesmo autor Rojan nos diz que há um contínuo do bilinguismo, que demonstra não ser necessário ser um bilíngue balanceado como muitos imaginam, aquilo de ter o exato equilíbrio de fluência em cada língua. Como a gente pode ver na figura aqui abaixo, essa simplificação do contínuo poderia ser em um mesmo indivíduo, em que temos o idioma A e o idioma B, e esse falante bilíngue utiliza os idiomas de maneiras distintas em seu dia a dia. Assim, não é necessário que haja aquele equilíbrio perfeito entre os dois idiomas para ser caracterizado como bilíngue. Sob esse enfoque e considerando que temos cerca de 7.000 línguas distribuídas em apenas 193 países, é razoável supormos que mais da metade da população mundial seja bilíngue. O bilinguismo está presente em todos os continentes, em todas as classes sociais e em todas as idades, sendo, portanto, uma experiência cognitiva bastante comum que merece ser avaliada com atenção. Inclusive, fica aqui a reflexão para vocês avaliarem se poderiam ser considerados como bilíngues ou multilíngues, tá bom? Quanto à maneira com que se torna bilíngue, temos duas formas diferentes, a aprendizagem e a aquisição. A aprendizagem é explícita, consciente, a aquisição é implícita, subconsciente. A aquisição acontece em situações formais e em situações informais a aquisição. Na aprendizagem é necessário o uso de regras tradicionais de gramáticas e na aquisição independe de regras formais de gramática. Na aprendizagem temos é dependente de aptidão e na aquisição é dependente de atitude. A ordem de aprendizagem do mais simples para o mais complexo, enquanto a aquisição é a ordem estável, de aquisição. Bom, sendo que a aquisição ela pode acontecer na infância de forma simultânea desde bebê ou consecutiva na infância. E em alguns casos, de acordo com alguns autores, como Almeida e Flores, tardio na adolescência, como em casos de imersão. É importante dizer que todos esses processos envolvem a neuroplasticidade. Se você não conhece, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar e de se moldar funcionalmente e estruturalmente durante o desenvolvimento cerebral e durante novas experiências do indivíduo. Em relação ao bilinguismo, a neuroplasticidade se refere, segundo Eyal Stock, à modificação neural durante o processo de uma aquisição bilíngue, que também é uma questão de estudo, já que nada disso é imutável ou permanente. Aproveitando aqui o tema de neuroplasticidade, vamos falar um pouquinho sobre bilinguismo e cognição. A maioria dos estudos sugerem que as diversas línguas que falamos e conhecemos sempre ficam ativas em nossa mente. Assim, enquanto os bilíngues usam uma língua para se comunicar, precisam temporariamente inibir representações de outra língua, o que nem sempre pode ser fácil ou natural. Desse modo, a constante coativação dos idiomas e inibição de uma das línguas no momento da comunicação envolve o sistema atencional e processos de controle executivo, da mesma maneira que precisamos ignorar certos estímulos e focar em outros no nosso dia a dia. Sendo assim, alguns estudos investigaram se os bilíngues possuem vantagens cognitivas em relação a monolíngues ou conforme a frequência de uso e número de línguas utilizadas, considerando-se a prática constante de malabarismo entre representações de línguas diferentes. Essa é uma área bastante investigada na neurociência da linguagem, porque essas vantagens cognitivas têm sido associadas a diferenças estruturais e funcionais que tornariam os cérebros de bilíngues mais resilientes para lidar com as lesões ou processos de neurodegeneração. Também é uma área de achados controversos, principalmente em função da grande heterogeneidade entre os bilíngues, além de uma vantagem cognitiva nas funções executivas, que já vamos definir a seguir. Como o bilíngue tem uma quantidade muito maior de palavras em sua mente e tudo tem dupla representatividade, alguns estudos mostram que bilíngues têm desempenho mais baixo que monolíngues em tarefas que envolvam acessar palavras rapidamente. Mas se você for bilíngue, não se preocupa, essa diferença é na ordem de milissegundos e praticamente imperceptível no dia a dia. Mas voltando às possíveis vantagens cognitivas do bilinguismo, os trabalhos científicos que encontram achados possíveis verificam melhores funções executivas nos bilíngues.
De forma simplificada, as funções cognitivas podem ser definidas como a capacidade de usar seu sistema cognitivo para resolver problemas de forma eficiente no dia a dia. O modelo de Miyake divide essas funções em 3 grupos. Inibição, que é a capacidade de inibir estímulos irrelevantes para a tarefa e alocar a atenção para os estímulos relevantes, ou inibir respostas mais automáticas, dando lugar às mais adequadas para a situação. Flexibilidade mental, que se refere à capacidade para alternar entre tarefas, e atualização, que se refere a processos de memória operacional, ou seja, envolvidos na manutenção de informações temporariamente ativas para resolver um problema. A proposta de que o bilinguismo traria benefícios observáveis nas funções executivas vem da ideia de que bilíngues teriam o switching, a alternância entre línguas, e assim apresentam mais flexibilidade para alternar entre tarefas, mesmo aquelas que não envolvam a linguagem. Por outro lado, a habilidade de selecionar representações que devem ser aplicadas e inibir representações que não devem, assim como a correção durante a produção, é chamada de controle. Denominamos coativação a noção de que, ainda que não apareçam na produção, as representações de ambas as línguas estão sempre disponíveis e preparadas para serem ativadas. Como bilíngues treinam mais ignorar uma língua enquanto ativam outra, circuitos cerebrais envolvidos no controle seriam recrutados com mais frequência. As tarefas mais usadas para avaliar as vantagens cognitivas do bilinguismo são o efeito Stroop e as tarefas de Simon e Flanker. Esse desempenho melhor em tarefas que não envolvem a linguagem é apontado como vantagem cognitiva dos bilíngues. Outros estudos citados por Costa mostram que bilíngues ativam redes mais distribuídas para tarefas não verbais. O giro frontal inferior esquerdo ou a área de Broca, que responde pela expressão da linguagem, fica mais ativo em bilíngues que em monolíngues, quando eles realizam tarefas que não usam a linguagem. Além do aumento de volume na substância cinzenta, existem estudos que relacionam o bilinguismo com a manutenção da substância branca, principalmente no corpo caloso que conecta os 2 hemisférios cerebrais. Já no estudo de Luck e colaboradores, foi visto que os bilíngues idosos apresentaram maior integridade do corpo caloso do que idosos monolíngues. Outra pesquisa conjunta realizada pelos pesquisadores Costa Hernandes e Sebastián Gales trouxe um estudo que examinou a eficiência das redes de atenção em jovens adultos monolíngues e bilíngues, utilizando a tarefa de rede atencional, AND, em que se media 3 componentes de atenção: alerta, orientação e controle executivo. No que diz respeito à tarefa proposta por AND, os bilíngues superaram os monolíngues em 2 dos 3 componentes de atenção, controle executivo e alerta, aumentando o apoio para uma vantagem bilíngue no controle executivo. Bom, já em relação a um outro estudo, Weierstock fala sobre o bilinguismo visto a partir dos resultados dessas pesquisas. Juntos, esses achados mostram que a experiência de falar 2 línguas tem efeitos positivos sobre o funcionamento do sistema atencional e que esses efeitos estão presentes não apenas durante os estágios de desenvolvimento, quando os processos de atenção não estão no auge, como também na infância e na velhice, mas também em adultos mais jovens que supostamente atingiram seu potencial cognitivo máximo. Mais uma vez, uma pesquisa da Weierstock, Craig e Friedman mostra os efeitos do bilinguismo sobre a demência em idades avançadas e demonstra que, com base em registros hospitalares e na comparação de idades do início de sintoma de demência e Alzheimer, na maioria dos casos, em 91 monolíngues e 93 bilíngues, a idade de início dessas doenças começou 4 anos mais tarde em bilíngues do que em monolíngues. É importante esclarecer que nos adultos as vantagens não são sempre vistas e geralmente ocorrem mais na infância e em idosos, além de que não está totalmente claro e aceita essas vantagens. Como foi falado anteriormente, temos casos em que o fato de que a criança ser bilíngue tem facilitado em atividades que envolvam formação de conceitos, classificação, criatividade, raciocínio lógico, raciocínio analógico e habilidades visoespaciais, entre outros. Além desse fato, essa vantagem bilíngue é observada principalmente em adultos mais velhos, sugerindo então que o bilinguismo pode oferecer alguma proteção contra algumas formas de envelhecimento cognitivo. E eu finalizo essa apresentação com uma citação da autora Weierstock. A experiência é poderosa e o bilinguismo pode ser uma das experiências mais poderosas de todas. E se você quer conhecer mais sobre neurociência da linguagem, acesse aqui onde você está vendo nesse slide. É isso, um grande abraço. Tchau!